Olá, sou Vera Faria Leal e é um prazer estar aqui convosco hoje, neste direto sobre a lua cheia de Aquário-Leão. E a propósito da lua cheia, vou acabar por falar de um mito, que é o mito de Psique e Eros, que é um dos mitos que eu gosto mais e que nos ensina, para além do processo de individuação no feminino, ou seja, como é que nós nos tornamos inteiros, nos ensina também o processo do amor, a difícil aprendizagem do amor. Então, como astróloga, gostaria que, en passant, dizer-vos que, embora não seja hoje um direto sobre astrologia, beijinhos a quem está a ver, um grande beijinho para todos, mas é realmente a propósito da lua, esta lua cheia da individuação, portanto, desta lua que nos fala do eixo de nos tornarmos indivíduos, de nós cumprirmos todo o nosso potencial. É uma lua que tem fogo suficiente para nos incentivar e estimular a cumprir esses sonhos. Beijinhos a quem me está a ver, um grande beijinho para a Ana, querida Ana. E sinto que a tarefa difícil, como nós podemos ver nas 4 tarefas de psiquias, vamos ver se eu consigo acabar hoje, talvez não consiga, mas essa tarefa difícil de nos tornarmos na pessoa que nascemos para ser, quando se diz follow your bliss, segue a tua bênção, e depois ver o que é que acontece, por um lado, naturalmente que é verdade, quer dizer, no sentido em que é importante nós seguirmos a energia da vida em nós, quer dizer, é importante nós não nos entorpecermos, não nos sedarmos, não nos adormecermos, não nos negarmos e não nos abandonarmos o suficiente para, de facto, podermos dar validade e dar sentido, ganhar mais sentido na vida, dando validade àquilo que nós compreendemos, sentimos, que é um caminho, que é uma vocação, que é um chamamento, que é uma paixão, que é um gosto, que é um talento, que é uma capacidade, tudo isso que em nós vive à procura de manifestação, de realização e de concretização. Agora, mesmo o seguir a nossa bliss não é, como sabemos, um caminho isento de desafios, não é um caminho isento de perdas, não é um caminho isento de dor, nem é um caminho isento de sofrimento, nem é um caminho isento de sombra. Porquê? Porque é vida. E porque a vida contém todos estes ingredientes. Então, o follow your bliss não é uma coisa, não é uma espécie de uma regra cor-de-rosa, não é? Follow your bliss, segue a tua bênção e vai correr tudo bem. Não é. Não é, não é, não é. Há grandes, enormes desafios, às vezes, mais quando you follow your bliss. Portanto, quando nós seguimos a nossa bênção e quando estamos nesse processo de nos tornarmos quem nascemos para ser. Porque é um confronto maior também, se quisermos mais consciente, provavelmente, quiçá, com a nossa própria sombra e uma expansão dessa dimensão de nós que o Carl Jung chamava de ego, que é aquela parte de nós que nós conhecemos, enfim, pela capacidade que nós temos de ligar à parte desconhecida, à dimensão da sombra e por aí fora. Bom, mas não sendo hoje esse o propósito aqui é essa capacidade de sermos nós próprios, os perigos que nós enfrentamos, que é o eixo do leão, que é o eixo, que é o signo do leão, essa capacidade de sermos nós próprios. Whatever it means, o que é que isso quer dizer, porque é um processo que nunca acaba e porque às vezes achamos que sabíamos e depois vamos parar ao sítio oposto e depois acontece uma coisa que nos atira outra vez para o lugar da floresta, para o sítio onde nós não sabemos já quem somos e como nos contos de fadas nem sequer temos nome. Bom, mas isto é realmente a dimensão da vida e por isso é que é tão importante nós nutrirmos a alma com estas tarefas que nos dão sentido, e é como aqui também, quando partilho convosco, também a minha alma nutro, e por falar em alma neste eixo da individuação, que é o eixo onde nos tornando conscientemente nessa pessoa que em continuidade nascemos para ser, que é um processo diário, que é um processo que advém de cada escolha, dos nossos pensamentos, dos nossos valores, das nossas
atitudes perante a vida, dos nossos sentimentos, dessas reflexões também que vamos fazendo. Portanto, em Leão, arquetipicamente, cumpre-se o chegar, o alcançar a taça do Graal. E a taça do Graal, esta taça que nós vemos aqui no baralho mitológico, no baralho tarô mitológico que no naipe de copas, no naipe da taça, o Graal, imaginem, no naipe de copas, ele vem, é o conto ou o mito de Psiquieres. Portanto, o naipe de copas no baralho mitológico começa com a deusa Afrodite, nascida dos mares, com a taça do Self, com a taça o elixir da longa vida, a pedra filosofal, o self, uma dimensão de nirvana, satori, o que se quiser chamar. Individuação, por aí fora. Iluminação, bom, de facto é este o baralho que vou aproveitar para ilustrar convosco este processo de individuação. Não sei se vou conseguir acabar hoje, mas então isto para vos dizer que em Leão nós procuramos encontrar o coração. A taça representa a taça do coração, não é? A taça que no centro do peito recebe, está na verticalidade, está exatamente no centro do eixo horizontal e do vertical, portanto, dos eixos que nos ligam da terra ao céu, que nos ligam do eu ao outro, portanto. E que é o centro que sela essa crucificação por via dessa capacidade de abraçar os quatro quadrantes da cruz, e nesse processo nos tornarmos realmente, encontrarmos no centro do processo de morte e renascimento o self. Portanto, Leão tem muito a ver com a entrada, com esse encontro com o self, esse encontro com a minha essência verdadeira, esse encontro com o Graal, não é? Essa taça. E depois, quando encontramos em cada volta da espiral, quando encontramos, e os alunos da astrologia, já agora, eu dou muita atenção aos trânsitos, temos que dar atenção aos trânsitos de Saturno, quando Saturno passa à casa 5, arquetipicamente em trânsito, casa 5, como é a casa natural de Leão, é um tempo em que nós estamos, de facto, a processar todas as sínteses vividas desde os ciclos anteriores de Saturno, para encontrarmos o self, para encontrarmos quem somos, aquilo que é realmente verdade para nós. E depois, quando ele passa à casa 6, nós apuramos esse sentido e preparamos-nos para trazer essa taça, esse sentido do novo eu que encontramos dentro de nós para o mundo, que acontece quando ele cruza o descendente, casa 7. Portanto, aí é como nos filmes, não é? Os heróis vão para a luta, enfrentam os dragões, resolvem a charada, e quando nesse processo encontram o seu eu, encontram essa taça, encontram o Graal, eles voltam transformados. Portanto, há um processo em que voltam transformados. É o Saturno a ser, eles voltam transformados. Que muitas vezes é um momento também difícil, não é? Porque as pessoas não nos aceitam quando voltamos transformados. É muito difícil. Enfim, e é por isso que depois também o nosso cenário social muda e as nossas dinâmicas familiares também mudam, enfim, e os nossos amigos já são outros também muitas vezes, porque assim decorre, é assim a natureza da vida. Então, eu escolhi o mito de Psiquieres, que é um mito que eu psicanalizo muito nas minhas aulas, porque é um mito realmente muito, muito fascinante. E vou aqui hoje falar de uma forma muitíssimo breve, porque eu podia estar horas a falar deste mito, e porque este mito nós trabalhamos em retiro durante dias, não é? Portanto, é uma coisa, hoje vai ser realmente muito breve. Nós temos aqui a nossa deusa Afrodite, a grande iniciadora, ela é uma iniciatrix, é uma iniciadora, e eu não sei o que se passa aqui, de repente mudou a luz. Não sei bem o que se passou aqui, mas imagino que esteja tudo bem. E de facto nós temos aqui, então, esta nossa iniciadora. No conto, no mito de Psiquieros, reparem que num reino muito antigo, o rei e a rainha tinham 4 filhas. Bom, seguramente pelo menos 2.
e em algumas versões da história. E uma delas era tão bela, tão bela, tão bela, chamada Psique, que significa alma, tão bela, tão bela, tão bela, que as pessoas vinham e não conseguiam, os homens vinham e não conseguiam pedi-la em casamento, porque a adoravam, punham-na num pedestal, portanto ela era quase sobre-humana, não é? E portanto isto começou a ser delicado e complicado, as outras irmãs casam, ela não consegue, não casa, a própria deusa Afrodite, começa a ficar com ciúmes porque as pessoas abandonam os seus templos para ir conhecer a Psique, uma mera mortal, imagine-se, mas que tem de facto esta radiação, esta irradiação. É quase como se ela ainda não tivesse encarnado, ela está ali num patamar semi-humano, semi-divino. Há algumas mulheres assim. Eventualmente homens também, mas este é um conto muito no feminino e, portanto, para os homens remete para o seu lado feminino, para a sua musa interna também. Ora, o reino começou a ter problemas, exatamente o que acontece quando nós desafiamos os deuses, e quando esta mortal se transforma numa deusa, ou usurpa a beleza de uma deusa poderosa, Afrodite, as colheitas começam a não dar, começa a não haver comida e o povo pressiona o rei e o rei é chamado aos oráculos. Não é? E o oráculo, manipulado por Afrodite, diz o mito, diz que ela vai ter que ser doada em casamento a um monstro marinho para que esse sacrifício seja aceite e pelos deuses e então volte a abundância, a comida, as colheitas ao reino. O rei desesperado assim faz e de facto a Psique quando vai para em procissão ser atada num rochedo, ela vai provavelmente de preto ou de branco, não sei, porque ela é uma noiva que vai para o seu próprio funeral. Portanto, ela vai para se casar com esse monstro marinho. E, enfim, tudo isto teria aqui pano para mangas para nós podermos psicanalizar, mas nós temos que avançar um pouco mais e, portanto, ela começa aqui a primeira experiência da madrinha Afrodite. Portanto, ela começa aqui essa primeira experiência da relação com Afrodite, que segura a taça e que, portanto, diz que parece que vai começar aqui uma viagem, parece que vai começar aqui qualquer coisa que vai mudar a vida dela. E que neste processo ela perde essa inocência. Vamos ver o que é que ela ganha no fim, não é? Vamos ver o que é que ela ganha no final. E quando ela vai em procissão, Afrodite pede ao seu filho Eros, o deus do amor, Eros Cupido, não é? Bem conhecido, para que com as suas setas envenenadas atirasse uma seta para o monstro marinho que ela iria convocar das profundidades do mar, para que no momento em que ele visse Afrodite não, Psique, agarrada e atada a uma rocha, pudesse de facto tomar-se de amor e avançar por ela e naturalmente matá-la, não é? Bom, o que é que acontece? Acontece isto. Acontece que ele, inadvertidamente, o seu filho Eros, o deus do amor, o deus alado do amor, Eros Cupido, o que é que acontece? Ele fere-se inadvertidamente com o seu próprio veneno e é ele que fica apaixonado pela Psique, imaginem. É ele que se apaixona pela Psique. Bom, e aqui temos o 2 de copas. E é preciso 2 para dançar o tango, não é? Imaginam o que é que acontece? Ele acaba por a levar para o seu castelo, no céu. E, portanto, durante uns tempos, eles estão no castelo, no céu. Agora, isto acontece quando estamos apaixonados, não é? Durante uns tempos, nós estamos no castelo, no céu, lá para cima das nuvens. Verdade ou não? E pronto, a única coisa que ele disse foi que ela nunca poderia vê-lo. Ela nunca poderia vê-lo. Bom, e ela vivia feliz no castelo como uma deusa, não é? Ela casou com Deus e era amada e adorada por ele, e naturalmente que aprendeu a amá-lo, naturalmente. Então ela vivia feliz.
Até que um dia, porque tudo passa, não é? E até que um dia ela começa a ter saudades da família, começa a pedir-lhe, e ele começa a resistir, e não, e não, e não, e diz, mas deixa vir as minhas irmãs, deixa vir, deixa vir. Bom, o que acontece é que ele acabou por deixar, mas disse-lhe, atenção, porque ninguém nunca pode ver-me, muito cuidado. Portanto, havia uma certa invisibilidade, de facto, aqui. O que é que acontece? Acontece que as irmãs chegam ao palácio, e, portanto, é o palácio de um Deus, é extraordinário, não é? É extraordinário, portanto, elas ficam com inveja, inveja. Ora bem, elas ficam muito invejosas, aqui ainda é a união dos dois, que eu acabei por não, no 3 de copas, a união consagrada pelas sereias, essa ligação da terra, do mar, da terra ao céu e às estrelas. É uma carta muito bonita, uma carta muito inspirada e com muito valor simbólico. Portanto, há aqui uma celebração. O 3 também é um número de celebração. E há aqui a celebração do amor entre um Deus e uma mortal. Acontece que é uma celebração ainda numa dimensão inconsciente da deusa ou da mulher que se torna, sem escolha própria, uma deusa. Então ela vai ter que ter uma espécie de uma queda para que ela vai ter que cair daquele paraíso, ela vai ter que viver uma dimensão de exílio, e tudo isto instigado pela deusa Afrodite. E o que é que acontece quando as irmãs veem que ela tem coisas tão extraordinárias? Acontece inveja, 4 de copas. E começam as irmãs a sussurrar, cuidado, ele pode ser um monstro, ele pode querer matar-te, ele pode estar a armadilhar-te. A inveja, o ciúme, aqui na maledicência, no 4 de copas. E ela a ouvir, e ela a receber, e ela a resistir. Até que, enfim, o que é que acontece? Esta é a dimensão da sombra. Sem sombra não há evolução. Estas irmãs são a sombra, a inveja, o ciúme daquilo que ela tem e elas não têm. Sem sombra não há evolução. Portanto, sem lidarmos com a sombra humana, é impossível haver evolução. É impossível haver evolução desse processo, desse momento de estarmos a dormir, ao despertar da consciência. O que é que acontece então? O que acontece é que elas dizem-lhe como é que ela há de fazer. À noite, quando ele estiver a dormir, acende uma lamparina e vê efetivamente quem ele é. E ele disse que jamais ela poderia tentar fazer uma coisa dessa. Jamais ele poderia. Era a única regra que ele colocaria no casamento deles. O que acontece foi que ela abriu, acendeu uma lamparina antiga, daquelas com azeite. Quando ele estava a dormir, junto à lamparina, próximo do rosto do marido, o deus Eros. E imaginam que o deus Eros só pode ser um homem deslumbrante. E era o homem mais lindo que ela alguma vez tinha visto. E no instante em que ela o vê, cai uma gota de azeite a escaldar sobre o rosto dele e ele acorda. E it was hell, absolutely, it was hell. Bom, ele fica furioso, percebe o que aconteceu e fica furioso por essa quebra de votos, e foge. Como vemos aqui no 5 de copas, ele foge, na carta do 5 de copas. Ele foge e diz, nunca mais me vês. Acabou, nunca mais me vais ver. E ela fica completamente destroçada, porque percebeu o que tinha feito, percebeu que tinha, enfim, caído num ardil e fica absolutamente destroçada. Quando nós casamos também, casamos sem pensar nos votos da sombra, que são votos que eu faço como sacerdotisa da deusa, no nosso Yes I Do, cerimónias celtas, e preparo os noivos ao melhor da minha capacidade, naturalmente, para este momento. Este momento em que nós temos aqui o 3 de copas, não sei se vai ficar, o 3 de copas, o casamento, e nós temos aqui o 5 de copas, a fuga. 2 números, o 5 é o número de instabilidade, tenho que ver aqui como é que está. O 5 é o número de instabilidade, é o número de mudança. O 3 é o número de celebração. E, portanto,
Aqui no 3 faltava talvez, embora tivesse sido de noite, e de noite é quando o inconsciente está mais ativo. É curioso que é de noite, mas está lá um sol, não está lá a lua. Interessante, interessante. É lindo. A mitologia, estas cartas são lindas, maravilhosas, cheias de sentidos ocultos. E a simbólica é a linguagem da alma. Isto alimenta tanto e nutre a nossa alma. Aqui já temos uma lua, no 5 de copas, temos ali uma lua, e portanto o processo da descida lunar vai começar. E quando eu falo dos votos da sombra, falo aqui, lembro-me que em muitas tradições antigas, talvez ainda hoje existam, quando, sobretudo em algumas tribos, estou-me a lembrar de uma tribo africana que quando alguém casa atam pesos muito pesados, por assim dizer, aos pés, às pernas, para que eles possam sentir também na progressão da sua caminhada, sentir aquele peso que simboliza o peso da vida a dois. Vai simbolizar também as agruras, porque um casamento é uma iniciação espiritual. Naturalmente que todos procuramos na relação encontrar isto, o Graal, não é? Atenção que um casamento nunca são duas metades, não são duas meias pessoas, são pessoas inteiras, e é isto que a Afrodite pretende criar aqui. E a sombra humana, o ciúme das irmãs, era necessário para que ela pudesse sair daquela inconsciência. Acresce também que o amor é cego, não é? Ou seja, o amor não é cego, a paixão é que é. Portanto, enquanto ela estava cega, a paixão não podia ver realmente o Deus do amor. Ela não podia ver o amor. Nós só começamos a ver o amor quando o desencontro acontece. E é tão bonito como este mito, no fundo, conta a verdade da essência do amor. Portanto, só quando a paixão desaparece é que começa o lento e doloroso processo de recuperar as projeções atiradas para cima do outro, em que o homem atira para cima da outra, da pobre humana, que na altura não é nada humana, é uma deusa do amor, é a sua amada, é uma deusa. O mesmo acontece connosco, mulheres, atiramos para cima do homem a projeção do Deus do amor e por aí fora. E quando caem, eu não digo as máscaras, não é? Porque nós temos que ter máscaras, nós temos que ter uma persona na terminologia junguiana, não é? Porque nós temos que ter uma persona, temos que ter uma máscara que é aquela dimensão social. Quem não tem uma persona suficientemente bem adequada não consegue estar em sociedade. Isso também não pode ser, porque nós somos seres sociais, não é? Agora, nós também temos que ter uma vida interior desenvolvida, para que ambas possam, em conjunto, ajudar esse processo de individuação. Porque quem não tem também uma vida interior, um eu desenvolvido interno, enfim, não vai chegar longe, não é? E vai balançar ao menor vendaval. É complicado esta coisa do leão, não é? De tornarmos em quem nascemos para ser. Eu vejo aqui várias pessoas, espero que estejam a receber-me bem e um grande beijinho para todos. O que é que acontece agora? Acontece que a Afrodite, lá estou outra vez com a Afrodite, a deusa Afrodite está aqui, olha, está aqui comigo, há dias, está aqui, e portanto imagino que seja ela que esteja aqui também, porque eu estou sempre a falar da Afrodite e portanto imagino que seja ela aqui, não sei se vê bem, ela fica aqui comigo, e portanto eu gosto de ter os arquétipos perto de mim e tenho santos aqui, o sagrado feminino, feminino consciente e sagrado, portanto, Psique aqui está, desgostosíssima no 6 de copas, tristíssima e foi para a rocha junto ao mar. E foi pensar em matar-se. Foi pensar, eu não aguento viver assim, viver sem o meu amor, o meu amado, eu não aguento o que fiz e, portanto, estou prestes a matar-me. Bom, o que é que acontece no maior desespero? E no desespero que todos nós passamos quando somos iniciados na perda das ilusões, na perda, a qualquer perda que seja que nos remeta para o fundo do poço. O que é que acontece? Quem é que aparece? Pois é. A deusa Afrodite, ela própria no 7 de copas. Ela aparece então como a salvadora. Ela aparece como aquela que é a grande iniciadora da mulher. Reparem, é ela que começa o baralho, o as de copas.
o naipe de copas no baralho mitológico. E, portanto, aqui no 7, ela aparece, e o 7 é um número difícil, é um número mágico, é um número iniciático, ela aparece, de facto, com esta tarefa. Ela aponta para a necessidade de ela se levantar, ela aponta para a necessidade de um caminho. E a outra, psique ajoelha. E, portanto, esse ajoelhar faz-me lembrar um outro mito. Faz-me lembrar o mito, aquela história onde, agora não consigo lembrar o nome do herói, em que ajoelhava no poço fétido onde ele enfrentou a Medusa. Imaginem que não consigo lembrar do nome do herói. Não é Perseu? Eu depois vou-me lembrar. Porque agora estou focada em psique. Mas de facto, em psique-eros, mas de facto quando ele os 12 trabalhos de Hércules, num dos 12 trabalhos de Hércules, que tem a ver cada um deles com um signo astrológico, e portanto são os trabalhos da alma, quando ele ajoelha e levanta a cabeça da Hidra ao céu, portanto esse ajoelhar é essa humildade, que há sempre um poder maior que nós próprios, que temos que, ao qual temos que sacrificar dimensões do eu, não é? Essa transcendência maior que nós. E os deuses são lá para nos lembrar dessa humildade, não é? Portanto, essa humildade, essa rendição ao céu. E aí sim começam as tribulações dela, lá vai ela, no 8 de copas, aqui descendo, esta é a descida iniciática aos infernos, ou à noite escura da alma. Mas ela agora está protegida pela Afrodite, que diz um mito que vem disfarçada de madrinha boa, mas que no fundo lhe vai dar tarefas impossíveis para ela não conseguir mais casar com o seu filho, ou voltar ao amor com o seu filho. Mas ela engana, diz o mito, ela engana, vai dizer, olha, vais, só tens que fazer uma coisa, durante a noite, numa sala cheia de grãos e feijões e lentilhas e toda a espécie de feijões que possam imaginar, de cima a baixo, uma sala cheia, só tens que os separar, uma noite. E de manhã, quando eu vier, vou-te dar acesso ao meu filho, ou seja, vais de novo reencontrar-te com o amor da tua vida. Bom, e de facto esta é uma tarefa diferenciadora, ela quis se matar, isto não vai ser, isto é impossível, e quando ela estava neste sofrimento vieram milhões e milhões e milhões e milhões de formigas e dividiram e conseguiram numa noite fazer com que a tarefa acontecesse. As formigas são esse instinto de vida, as formigas são essas forças ocultas em nós também, que vêm do profundo da terra, não é? Vêm do inconsciente, esse instinto de vida incrivelmente sábio, incrivelmente potente, ainda que pareça minúsculo, e incrivelmente assertivo, porque ele vem no momento certo. E estou-me a lembrar dos períodos de perdas duríssimas da minha vida nos últimos anos, e estou-me a lembrar de facto desse movimento quase milagroso das formigas na minha psique e na psique das pessoas próximas, em momentos de profunda devastação, acontecem vir e fazer acontecer. Pelo menos fazer acontecer, avançar a vida. Pelo menos fazer avançar a vida em cada passo, em cada respiração, em cada minuto e em cada escolha. Já é muito bom, já é muito bom. Às vezes é o máximo que se pode pedir. Beijinhos para quem me está aqui a ver. Um grande, grande beijinho. Bom, no 9 de copas, no 9 de copas, no 9 de copas, mas não, ainda não posso ir ao 9 de copas e nem sei se poderei ir agora porque terei que fazer uma pausa nesta partilha, porque é muito profunda e porque não posso fazer isto uma vez só. Mas nessa primeira tarefa diferenciadora está muita coisa envolvida. Diferenciar os grãos, diferenciar as sementes é diferenciar os nossos valores. Portanto, entrar no processo de diferenciação dos valores é entrar num processo leonino, um processo de tomada de consciência da identidade. Quais são os valores que me constroem? De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? O que é que eu preciso deixar como lugar dos mortos? Como lugar onde já não sou, onde já não me encontro,
onde já não há chama. E diferenciar, ir percebendo, diferenciar os grãos é diferenciar esses valores e é fazer essa diferenciação, porque para chegarmos, onde está essa carta magnífica, para chegarmos ao self, para chegarmos a esta síntese que a taça grálica representa, nós temos que percorrer estas tarefas, percorrer o caminho da jornada do herói e da heroína, nós temos que encontrar, temos que diferenciar para depois integrar de uma forma consciente, numa união mais lúcida com a inteligência do coração. Portanto, primeiro diferenciar para depois unir. E, portanto, diferenciar é também diferenciar o feminino interno, o feminino que em nós é mau. E quando eu digo mau, digo que é o feminino complicado, o feminino ferido, o feminino e o masculino também em nós, não é? Portanto, essa diferenciação. O que é que será um feminino negativo em mim? Aquele lado que não permite pedir colo, não permite me sentir merecedora de amor, de afeto, de elogio, de uma coisinha qualquer, aquele aspecto que me leva a manipular inconscientemente o outro, muitas vezes também pela incapacidade que eu tenho de conectar-me com a minha própria compaixão, com a minha própria doçura, com a minha própria ternura. Isto são exemplos de um masculino negativo, como nos contos de fadas se tornam arquetipicamente as rainhas más, e as bruxas e as madrastas. Portanto, há aqui este diferenciar, nós temos que diferenciar. E o que é que realmente é importante para mim? Esta forma de viver é importante para mim? Quais são os valores? O que é que me faz correr? Para onde é que eu quero ir? E temos mais questões neste mito, não é? Vou ter que contar isto em 2 ou 3 vezes, mas temos mais questões. Portanto, esta diferenciação, o que é que eu gosto, o que é que não gosto? E nesta diferenciação nós vamos ter que ser mais assertivos, ganhar assertividade, aprender a dizer não. Nós temos que muitas vezes, e acontece mais nas mulheres, as mulheres serem mais agradáveis, não só por temperamento, mas se calhar por questões biológicas, serem mais agradáveis, e nesta agradabilidade nós perdemos a assertividade, e portanto aqui nós vamos ter que aprender a reconquistar essa assertividade, essa capacidade de dizer não. Para quê? Para termos mais opções, porque senão nós podemos diferenciar e perceber, olha, isto faz-me bem, esta pessoa faz mal, este trabalho eu não aguento mais, mas se eu for dizer não, depois vou para onde? Não é? Vou para onde? Eu posso pôr em causa o meu substrato emocional, a minha base financeira, mas eu tenho que, nesse processo de validação e de diferenciação, eu preciso de construir essa assertividade e desenvolver, porque não um plano B? Porque não um plano B? Desenvolver também o maior dos planos B, que é a confiança na vida e a confiança em nós. Mas é disso que se trata, no mito de Psiquias, afinal de contas. Portanto, para nós, quando nós começamos a fazer essa diferenciação, é importante começarmos a ganhar assertividade, porque senão não basta diferenciar, como na obra alquímica, os alquimistas diziam que na etapa do albedo nós diferenciamos o bom e o mau, entre aspas, nós diferenciamos e nós somos capazes de ganhar maior objetividade em relação às nossas emoções negativas, que nos levam tanto às terapias, não é? Aos terapeutas, diferenciação das nossas emoções mais negativas. Eu já não tenho medo de chamar as coisas pelos nomes. Negativo é negativo, pronto, porque é danoso, é prejudicial, não porque é mau, tudo tem um propósito, mas não podemos estar sempre em raiva, não é verdade? Não podemos estar sempre em agressão, na verdade vamos cabo do fígado, do coração, não pode ser. Usar e canalizar de uma forma construtiva. O que é que acontece? Essa diferenciação pede assertividade, porque quando eu separo na obra alquímica do albedo, no estágio do albedo, a obra ao branco, em que eu tenho maior clarividência sobre quais são os valores que nutrem a minha alma, antes de eu poder avançar, eu costumo dizer que nós temos que deitar fogo àquilo que não queremos, pegar tudo num monte e deitar fogo, inclusive roupas que não espelhem quem eu sou. Valores velhos, formas antigas de ser. E dar um espaço para esse luto, não é? Fazê-lo de uma forma ritualística e com respeito. Quando eu faço isso, eu tenho que ser responsável pelas consequências. E às vezes vem um vazio também. Não é? Outras vezes eu posso continuar cambada, posso continuar, assim por assim dizer, coxa,
não é? Porque algo não estava totalmente pronto para continuar. Portanto, eu consegui fazer a separação e uma certa diferenciação, mas depois como é que eu consigo lidar e suportar com as consequências desta diferenciação? Tá? Portanto, é uma fase crítica, uma fase muito especial. E hoje vou ficar por aqui, esta primeira tarefa que ela conseguiu e que terá deixado furiosa a nossa querida e amada deusa Afrodite, porque afinal de contas ela conseguiu uma tarefa impossível. E os deuses sabem quantas vezes aquilo que nós conseguimos parecia impossível. Parecia impossível, é verdade. Mas vamos conseguindo, ao melhor da nossa capacidade. Eu gostaria de partilhar convosco, não sei se vou ainda há tempo, provavelmente não, mas se me permitem, verificar aqui, e aqui vou estar completamente online, porque não fiz esta preparação antes, e gostaria de vos ler. Vamos ver se conseguimos. O poema de Psiqueiros do nosso grande Fernando Pessoa. Então, vamos ver se conseguimos aqui. Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria do além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o bem e o mal, antes que, já liberado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela ignorado. Ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sem tino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto daquilo que houvera, de tudo o que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. É lindo, e vocês conhecem-no com certeza, porque é também uma dedicação do nosso grande poeta ao processo de individuação masculina, em que, afinal de contas, o homem consegue encontrar em si a musa, a psique, o seu divino feminino, nessa alma feminina que ele encontra. Então, hoje vamos ficar por aqui, podia ficar aqui a noite toda, o dia todo, a noite toda por aí fora, mas não pode ser. Portanto, prometo que vamos continuar com os trabalhos de, não de Hércules, mas de Psique e Eros, as tarefas de Psique e Eros, para uma próxima oportunidade. Uma feliz lua cheia de Leão, Aquário. Até ao feliz reencontro. Beijinhos.